Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar hoje sobre Charles Dickens, um dos maiores autores aí da literatura mundial, né, gente? Que teve uma vida muito interessante. Então hoje a gente vai conversar aqui sobre a vida, a obra e algumas curiosidades da vida do autor. Claro, né, que a gente vai dar uma passada, né, pela história aqui de Charles Dickens, porque é uma história muito rica, precisaria de vídeos e vídeos para a gente ficar aqui conversando sobre ele. Mas eu vou trazer aqui os pontos principais da vida, da obra e algumas curiosidades da vida dele. Se você está assistindo esse vídeo aqui entre julho e agosto de 2022, saiba que está rolando leitura coletiva de um livro do Dickens aqui no canal, que é Grandes Esperanças. Então, você está convidado para ler Grandes Esperanças com a gente. Vou deixar os links aqui embaixo do vídeo de convite, da playlist, né, que já tem um vídeo, a gente já fez uma live de discussão, mas dá super tempo de você, né, entrar no ritmo aqui da leitura com a gente. E vou deixar o link aqui também do grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo de leituras coletivas lá no WhatsApp que chama Grupinho MSL, né? Que é onde a gente discute as nossas leituras coletivas. É lá que eu coloco os links para vocês votarem nas próximas leituras coletivas. A gente já tem marcada, depois de Grandes Esperanças, a gente vai ler Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, e depois a gente vai ler Ressurreição, do Tolstói. Então já pode entrar lá no grupinho para você participar dessas leituras coletivas com a gente, tá? E esse vídeo aqui vai servir tanto como um complemento para essa leitura coletiva, se você está lendo Dickens com a gente, se você já leu Dickens também, mas também vai servir para você conhecer esse autor, mesmo se você nunca tiver lido nada dele, vai ser uma forma de despertar a sua curiosidade para ler Charles Dickens, que é um autor que vale muito a pena, é um daqueles autores assim que eu considero indispensáveis que você leia, que você se dê a oportunidade de conhecer, tá bom? Esse é classicão mesmo. Então vamos começar pela vida do Charles Dickens, né? O Dickens nasceu no dia 7 de fevereiro de 1812 e ele tinha 7 irmãos, né? Uma família de 8 filhos. O pai do Dickens, ele era da Marinha e por isso eles viajavam muito. O Dickens se mudou muito de cidade, principalmente quando ele era criança, o que trouxe de fato essa visão ampla da Inglaterra que ele passa para os livros dele, né? Ele nasceu em Portsmouth, na Inglaterra, né? Então ele passa e morou em vários lugares. Então ele passa muito essa visão mais ampla da Inglaterra para os livros dele, né? E é uma experiência que ele teve principalmente lá na infância. Ainda nessa fase da infância, o Dickens ele estudou em bons colégios, ele gostava de estudar, ele gostava de ler desde de criança mesmo, mas o pai dele acabou fazendo muitas dívidas, né? E acabou que a situação financeira da família do Dickens degringolou. Eu vou contar o que o pai dele fez para acumular essas dívidas, né? Como é que foi essa fase, na verdade, da vida do Dickens, na hora de falar das curiosidades. Mas fato é que por causa de rolos do pai dele, né, o Dickens acabou tendo que trabalhar ainda criança. Então o Dickens começou a trabalhar com 12 anos, numa fábrica de graxa. E foi um período muito traumático para ele, tanto que o Dickens nunca gostou de comentar sobre esse assunto, né? Ele foi um autor que ficou famoso em vida ainda, né? Mas ele não gostava de tocar nesse assunto da infância, da fase que ele trabalhou nessa fábrica de graxa. Dizem, né, reza a lenda, que quem sabia muito bem desse período, né, era só a esposa do Dickens, né? Que era só com ela que ele conversava sobre isso. Mas fato é que esse tema do trabalho infantil, né, da miséria mesmo do ser humano ainda na infância, é um tema que também é muito recorrente na obra dele. Quando adulto, ele trabalhava como jornalista, né, trabalhava em um jornal, e ele começou a escrever ficção com 20 anos, quando ele já trabalhava como jornalista, né? E foi, inclusive, meio que por causa da profissão dele que ele acabou conhecendo a esposa dele, a Catherine, porque ele conheceu a Catherine num jantar na casa do editor, de um dos editores do jornal onde ele trabalhava, né? Então, conheceu a Catherine, se casou com ela e eles tiveram 10 filhos, né? Mas o casamento acabou por causa de uma traição do Dickens e eu vou contar essa parte também, como que a Catherine descobriu isso
lá na parte das curiosidades, tá? Mas fato é que o casamento acabou e eles viviam na era vitoriana, né, gente? Então, uma era muito moralista, né? E o Dickens, ele odiava escândalos, ele gostava de passar uma imagem de que ele era um bom moço, né? Então, para abafar aquele escândalo, né, para não falar que eles se separaram porque ele tinha feito alguma coisa errada, ele tentou fazer com que um médico, olha isso, desse um atestado dizendo que a Catherine estava louca, né? Porque aí justificaria então essa separação, o fato deles não estarem mais morando juntos, porque ela estaria louca, ela teria que se tratar. Olha que absurdo. O médico, né, felizmente não aceitou isso, mandou o Dickens às favas, né? Enfim, eles se separaram. Essa amante, né, que o Dickens tinha, ele continuou com ela o resto da vida, mas ele nunca assumiu essa moça, né? Os filhos ficaram com o Dickens, né, os 10 filhos, mesmo ele não querendo. Chegou um momento da vida que eles foram tendo filhos e o Dickens não queria mais ter filhos, ele achava ruim quando a esposa dele engravidava, né? Mas ele continuava engravidando a esposa, né? Enfim, depois que eles se separaram, os filhos ficaram com o Dickens, a maioria deles, um só que escolheu ficar com a mãe. E dizem também, né, porque muita coisa assim que tem na biografia dos autores, né, muita coisa é boato, né, gente? Mas dizem que o Dickens, ele dificultava um pouco do acesso dos filhos dele à ex-esposa dele, né, a mãe das crianças. Por outro lado, há também boatos de que a Catherine que não queria muito saber dos filhos, né? Então, aí você decide em quem que você vai acreditar. Mas fato é que eles se separaram, né? E o Dickens continuou com essa amante dele até o final da vida. O Dickens, como eu falei, ele foi um autor famoso em vida, né? Ele ganhou muito dinheiro com a literatura, ele escrevia suas histórias no formato de folhetim, né? Que é aquele formato que ele vai publicando capítulos ou partes da história em jornais ou revistas, né? Então, ele realmente ficou muito famoso na sua época. Dizem até que ele era muito próximo da Rainha Vitória, ele era convidado para jantares no palácio, né? Então o Dickens, ele realmente foi um autor de muito sucesso já na sua época. Ele viajava mundo afora para fazer leituras dos livros dele, né? Quando ele publicava, quando aquele livro ali que era publicado em folhetim era publicado depois, né, de tudo, era publicado no formato de livro mesmo, ele viajava meio que para divulgar aqueles livros, fazer leituras mesmo daqueles livros ali pelo mundo afora. Então o Dickens, ele foi um autor famoso ainda em vida, né? Teve um outro fato que aconteceu na vida dele, quando ele já estava mais velho, que o traumatizou muito, que foi um acidente de trem. O trem, ele descarrilhou, se eu não me engano, e foi caindo num precipício, e só o vagão que ele estava que ficou, né, que conseguiu ficar, que conseguiu se salvar, né? Então foi um desespero muito grande para ele, porque ele foi vendo, né, aquele trem caindo e achou que ia cair também. Enfim, tem um caso também que eu vou contar na parte de curiosidades sobre esse acidente, mas o fato é que ele ficou traumatizado o resto da vida, ele nunca mais entrou num trem, e dizem que até para outro tipo de veículo, assim, o Dickens tinha medo, né, de entrar. Ele faleceu aos 58 anos, que hoje pra gente é muito jovem, né? Mas na época era considerado já uma idade avançada, né? E faleceu vítima de um derrame. Entrando agora na obra do Dickens, né? Ele tem uma obra bastante extensa, ele produziu muito durante a vida, né? E eu vou trazer aqui para vocês, vou fazer alguns comentários sobre algumas das obras que são consideradas assim as obras mais importantes da carreira dele. A primeira que eu vou citar aqui é a nossa leitura coletiva atual, que é Grandes Esperanças. É um romance de formação, Dickens, aliás, adorava escrever romances de formação, né? Esse daqui focado na história do Pip. Essa é uma daquelas histórias de crianças, né? Em condição meio que de abandono, assim, né? Que sofre bastante e a gente sofre junto com elas, né? E vai crescendo e a gente vai acompanhando o amadurecimento desse personagem. Romance de formação, né, gente? Eu adoro romance de formação. E ainda mais na escrita do Dickens, que é muito leve, muito gostosa.
Então, Grandes Esperanças aqui é uma das grandes obras, né, do Charles Dickens, né? A gente tem aqui também David Copperfield, que o próprio Dickens chamou de filho preferido, então esse era o livro preferido do Dickens dentro da sua própria obra, né? Também é um romance de formação, que também começa... É até bem similar, né? Eu ainda não finalizei esse livro, eu tô no começo, mas estou achando essas duas obras aqui bem parecidas, né? Aqui a gente tem acompanhar a vida do David Copperfield desde a infância, que também sofre pra caramba e a gente sofre junto e aquela coisa toda. Esse daqui é grandão, olha. Esse aqui foi um livro que a gente leu no primeiro ano do clube MSL. Eu tenho um clube de leitura, pra quem não sabe, e lá no clube a gente lê, né, faz a leitura coletiva das obras, mas a gente também estuda as obras profundamente. Então esse daqui foi um livro que a gente estudou no primeiro ano do clube e quem entrou no clube nas últimas turmas ganhou esse conteúdo aqui de brinde, né, de bônus, e vale muito a pena assistir se você tá lá no clube, viu, gente? Porque é um livraço também, né? Não é um livro assim que eu fiquei apaixonada, mas é um livro que eu consigo perceber assim que a construção do livro, que o livro é um livro realmente muito bom, que vale muito a pena. Um outro livro que eu não tenho ele aqui, né, pra mostrar pra vocês, eu vou deixar a capinha por aqui, é o Um Conto de Duas Cidades, porque esse livro, ele é o terceiro livro mais vendido do mundo, de ficção, né? Eu não sabia disso. Se eu fosse chutar que algum livro do Dickens, né, era um dos mais vendidos do mundo, eu colocaria ou David Copperfield ou Grandes Esperanças, mas não. Um Conto de Duas Cidades é o terceiro livro mais vendido do mundo e é um romance histórico do Dickens, né? Esse eu ainda não li, tenho curiosidade, lerei com certeza. Outra história muito famosa do Dickens, né, que na época de Natal aí sempre bomba, é um canto de Natal, ou uma canção de Natal, ou um cântico de Natal, né? Eu tenho duas versões aqui dessa história, essa daqui que é só um conto de Natal, que aqui na edição da Penguin chama uma canção de Natal, e tenho essa edição aqui que tem um cântico de Natal e outras histórias, outros contos também do Dickens, né? Esse livro aqui é aquela história dos três fantasmas que aparecem na noite de Natal para um velho avarento, sabe? E esses fantasmas vão trazer algumas lições para esse velho, sabe? Ele teve algumas adaptações, né? Mas uma adaptação muito famosa, mais recente, foi Os Fantasmas de Scrooge. Eu particularmente gosto muito daquele filme, já vi muitas críticas, mas eu gosto, né? Então talvez você reconheça aí esse enredo, pois é, quem inventou esse enredo foi o Dickens aqui, né, num cântico de Natal. Além dessas histórias aqui, né, tem outras que também são muito famosas, como Oliver Twist, A Casa Soturna, Tempos Difíceis, enfim, entre outras obras aí importantíssimas do Dickens. Partindo então para as curiosidades, né, do Charles Dickens, ele realmente teve uma vida com muitas curiosidades que a gente pode dizer aqui para vocês. Eu selecionei algumas só para contar para vocês. A primeira diz respeito àquele período lá da infância que eu falei com vocês que o pai dele tinha muitas dívidas, né? Então, o Dickens, ele já morou na prisão por causa dessas dívidas do pai dele, né? Toda família tem um enrolado. O enrolado da família do Dickens era o pai dele, né? Quando o Dickens era criança, ele não, assim, quando ele nasceu, né, assim, eles não tinham uma condição muito ruim de vida, não, mas o pai dele, ele fazia muitas dívidas e ele sempre estava sendo preso. E lá na Inglaterra, pelo que eu pesquisei, na época tinha, eu não sei se existe isso ainda hoje em dia, acho que não, mas na época, né, quando a pessoa que era presa era arrimo de família, quando era ele que sustentava a família, e a família não tinha para onde ir, a família ia toda para a prisão junto com o cara, né? A família não estava presa, mas ia morar lá na prisão junto com o cara, né? E foi nesse período que o Charles Dickens teve que começar a trabalhar com 12 anos, porque ele precisava de alguma forma ajudar a sustentar a família, porque o pai estava preso, a família toda estava morando na prisão, inclusive ele. Então, ele saía para trabalhar na fábrica de graxa durante o dia, com 12 anos, e à noite ia dormir na prisão. Uma outra história curiosa da vida do Dickens é sobre lá a descoberta da amante, né? Como que a Catherine, que era a esposa do Dickens, descobriu que ele tinha uma amante. Ela, na verdade, já estava desconfiada, até que um dia bateram na porta da casa dela e entregaram um pacotinho para ela com uma pulseira, né? Enviada pelo Charles Dickens.
Só que a pulseira não era para ela, era para Ellen, que era a amante do Dickens de 18 anos, que era uma atriz. Uma atriz, inclusive, que fazia uma peça que era uma adaptação de uma obra do próprio Dickens, né? Porque nessa época ele já estava famoso, então as peças dele eram adaptadas para o teatro, e essa moça, essa Ellen, era uma atriz de uma dessas peças, né? O Dickens ainda teve a cara de pau de falar com a esposa, que é porque ele tinha o costume de enviar presente para os atores das peças, né? Das peças dele, né, no caso, ainda falou com a Catherine que ela devia ir lá entregar a pulseira para ela e ainda pedir desculpa por ter aberto o pacote que não era dela, né? Olha que cara de pau que o Dickens era. E aí, mas é claro, né, que a Catherine isso aí não colou para ela, né? Então acabou em divórcio. Aí, ainda sobre a amante, né? Mas aquela curiosidade que eu falei lá do acidente de trem que ele sofreu, então teve esse acidente de trem, né? Tem duas curiosidades, na verdade. Nesse acidente, ele estava escrevendo um dos seus últimos livros. Na verdade, o último livro finalizado pelo Dickens, né? O manuscrito estava com ele naquele trem, né? Então, eles evacuaram o trem e depois o Dickens deu um jeito de voltar dentro do trem, prestes a cair, a despencar ali, para pegar o manuscrito, né? Para não perder o livro que ele estava quase finalizando ali naquele momento, né? Essa é uma curiosidade. A outra curiosidade que diz respeito a Ellen, né, que era a amante do Dickens, isso o Dickens já estava bem mais velho, já tinha se separado há algum tempo, né, mas como eu falei, ele continuou com a Ellen até o final da vida, mas nunca assumiu, porque ele não queria esse escândalo, ele não queria admitir para a sociedade que ele tinha traído a esposa, então ele sempre escondeu a relação com a Ellen. Só que nesse acidente, quem estava com ele eram a Ellen e a mãe da Ellen, né? E o Dickens deu um jeito de mexer os pauzinhos dele ali para que na ocorrência, né, do acidente não constasse o nome da Ellen e da mãe dela, para que as pessoas, né, ao verem lá a ocorrência, não descobrissem, né, não desconfiassem que ele realmente, né, estava com a Ellen até hoje, que ele tinha traído, para não trazer essa história toda à tona. Ele, né, com toda a sua influência, deu um jeito de apagar o nome da Ellen e da mãe dela da ocorrência do acidente. Mas o Dickens era uma grande contradição ambulante, gente. Ele era um ser humano igual a todos nós, né? Então ele não era a pior pessoa do mundo, mas ele também não era um anjo, né? Ele era um ser humano, de fato. E uma coisa que ele se preocupava muito era com as mulheres, né, as garotas de programa, né, as prostitutas. O Dickens, ele tinha uma instituição de caridade, né, que ele acolhia essas mulheres, né, essas garotas de programa, ou as mulheres em condição de miséria que pudessem vir a ser garotas de programa, né, cuidava delas ali, dava comida, aquela coisa toda, né, abrigo, e encontrava casamentos para essas mulheres fora da Inglaterra, né? Então, ele casava essas mulheres, que era a forma que ali na sociedade, no contexto dele, ele achava que poderia ajudar aquelas mulheres, né? Era o que ele achava que dava para fazer ali naquele momento, naquele contexto. Então, ele arrumava casamento para essas mulheres e elas se casavam e iam para outros países, né, ter uma vida que era considerada uma vida digna, né, uma vida de mulher casada ali, enfim, né, saía da miséria, né, era essa a intenção da instituição que o Charles Dickens tinha. Enfim, gente, eu poderia ficar aqui falando muitas coisas, né, diferentes, assim, da vida do Dickens, mas por hoje é isso. Acho que já deu para vocês conhecerem quem foi o Dickens, né, dar uma passada mesmo geral na vida dele. Por aí vocês já percebem que existe muita inspiração nas obras do Dickens que vem da própria vida dele, da própria experiência dele, daquilo que ele acreditava, né? E é um autor que vale muito a pena ser lido. Espero que vocês leiam as obras do Dickens. Espero que vocês tenham gostado aqui também desse vídeo. Deixa o seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu tô bem vendo um monte de gente aí que assiste aos meus vídeos direto e não se inscreve. Não custa nada, é uma forma de você me apoiar para que eu continue fazendo os vídeos aqui para vocês. Afinal de contas, tem que ser uma troca, né? Eu disponibilizo o conteúdo aqui gratuitamente para vocês e vocês me honram com a inscrição de vocês aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!